Seja bem-vindo ao JM Podcast. Hoje recebemos uma das principais lideranças políticas de Silva Jardim, Luiz Evandro Macedo de Barros. Júnior, você conhece? Conhece sim, Juninho Peruca. Juninho, me conta um pouco mais da sua trajetória. Minha trajetória foi uma trajetória rápida na vida pública. Eu tive a oportunidade de ser subsecretário de esporte em 2019. Fiz um bom trabalho, não executei o orçamento público com licitação. A gente fazia mutirão, reformava a quadra, gastamos o menor orçamento da secretaria. Caramba. E demos o máximo de rendimento. No ano seguinte, vim candidato a vereador. E aí, nessa primeira eleição, tive 4% dos votos, 650 votos. Fui o vereador mais votado e, na época, mais votado da história da oposição. Logo no ano seguinte, estreei na vereança, teve eleição suplementar em Silva Jardim. E na eleição suplementar eu decidi vir candidato a prefeito. Só tinha 7 meses que eu era vereador. E aí, fiscalizando muito o governo, falando sobre o orçamento, mostrando da importância de cuidar do dinheiro público, surgiu a oportunidade, concorri à eleição, perdi por 700 votos. Caramba. Aí a gente continuou trabalhando, continuou fiscalizando, continuou fazendo leis. Nossa vereança foi muito ativa, me tornei presidente da Câmara. E aí, no final de 2024, vim candidato a prefeito de novo e perdi por 1%. 1%? Exatamente. Acho que essa foi mais doída de todas, né? Foi doída pra caramba. Deu para sentir o gostinho de vitória. Caramba. Acabou que a gente teve uma votação muito expressiva em quase todos os colégios eleitorais, sendo que a derrota em 2 bairros especificamente foi por uma diferença muito grande. E aí acabou que a diferença foi 319 votos. Caramba. Agora me fala, como é que começou o seu envolvimento na política? Você tinha me contado nos bastidores que começou cedo. Começou sim. Eu tive uma oportunidade com 20 anos. Eu fui servente de pedreiro de um posto de saúde que leva o nome de Marinete Lacerda, o nome de uma pessoa que ajudou muito o nosso município. E lá, essa oportunidade me aproximou dos políticos. Ali eu trabalhava braçal, teve eleição de prefeito. O prefeito que ganhou me tirou dessa condição de servente, que era um emprego digno, que para mim me ajudava muito. Uhum. Eu, na época, fazia faculdade de educação física. Caramba. E aí ele me deu uma oportunidade maior. Eu fui ser diretor de planejamento orçamentário e financeiro, onde fiquei 6 meses, depois ganhando a oportunidade de ser diretor de esporte na área que eu vivia, na área que eu estudava, até que cheguei na subsecretaria e na secretaria que eu já comentei. Se destacando sempre, né? Porque o divisor de água foi ter a oportunidade de ser secretário. Ali a gente conseguiu liderar uma equipe, fazer um método de trabalho diferente dos demais que passaram pela pasta. A gente gostava de fazer as manutenções comprando material de forma direta. A gente teve cerca de 100 mil de orçamento durante um ano. Assim, muito pouco dinheiro, 7, 8 mil reais por mês. Só para você entender, hoje gasta 2, 3 milhões por ano. Caramba. A gente gastou 100 mil, reformou 10 quadras, reformamos praça, a população comprou ideia, ajudava com a mão de obra, a gente fazia mutirão, e aí o resultado desse trabalho levou a ser vereador. Não, e esse mutirão também, a população estava junto com vocês? Exatamente, a gente chegava no bairro, a gente era recepcionado, tinha morador que fazia comida pra gente, que a gente trabalhava o dia inteiro reformando as quadras. Não tinha como levar atividade esportiva para os bairros, porque os equipamentos públicos estavam todos sucateados. E a gente começou a fazer essa reforma com a participação da população, mostrando na rede social, dando transparência nos gastos, que era mínimo. Caramba. Teve reforma que a gente fez com ajuda e doação. Então, assim, agradeço muito a população que abraçou a causa, deu visibilidade, a gente conseguiu botar os espaços públicos para funcionar, construímos o primeiro futevôlei, tudo isso dentro de um ano apenas. E aí eu consegui chegar a vereador, e então fica o agradecimento ao povo. Quando a gente fala de levar quadras, você está trazendo qualidade de vida, né, em questão de movimentar mesmo o social. Então, é fundamental a gente priorizar essa pasta, porque movimenta mesmo toda a cidade. Então, eu acredito que a população, quando te via chegando, já sabia que algo novo estava por vir. Tinha algo animado, né? Muitas das vezes preparado, era campeonato, era zumba, então tinha atividade para terceira idade. E cada dinheiro que você investe no esporte, no lazer, você economiza na saúde, né? Te dá qualidade de vida para as pessoas e tira essas pessoas da ociosidade, que muitas das vezes depois vai estar na fila de um médico por causa de um problema de saúde. Tem uma frase que tem academia que usa. Quando você tira tempo
para dedicar à saúde, você economiza tempo indo no médico. Exatamente, é mais ou menos isso, exatamente isso. Já ouviu falar, né? Uhum. Agora, vamos falar como vereador. Durante esse período, quais foram as suas maiores conquistas? Enquanto vereador, eu me dediquei muito à fiscalização. A gente fez com que o governo, que fazia contratos exorbitantes, tivessem problemas de executar esses contratos. A gente conseguiu também com que os motoristas de ônibus de saúde, por exemplo, que levam pacientes, ficavam no Rio de Janeiro de 8 da manhã a 8 da noite, tinha R$30 para se alimentar. A gente aumentou essa diária de R$30 para 59, que é hoje. Então, assim, dobrou uma indicação que eu fiz com cobrança. Não foi o justo ainda não, que a diária do prefeito, quando sai do município, é R$300. Mas melhorou a vida do trabalhador, que dirige o carro, leva os nossos pacientes, muitas das vezes não conseguia se alimentar de forma adequada. Então, essa também foi uma conquista. Teve uma lei especial que eu fiz junto com o Liés, que para mim é o melhor vereador que a cidade já teve. A gente fez uma lei em conjunto, a lei da entrega agendada. É uma lei que permite a fiscalização dos vereadores de forma mais efetiva. A lei, basicamente, faz com que o fornecedor, a pessoa que vende o medicamento, quando ela for entregar o medicamento, ela tem que avisar a Câmara com 24 horas de antecedência. O que isso possibilita? O vereador que não tem acordo com o prefeito para fechar os olhos, ele pode ir para lá, para a saúde, e contar remédio por remédio. Como que o dinheiro público sai do cofre da prefeitura para o bolso de político corrupto e para o bolso de empresário ladrão? É comprando o medicamento e não entregando. É comprando a merenda e não entregando. É comprando insumos e não recebendo. Então, hoje, a Câmara de Vereador, ela pode fiscalizar. Se eles estão fazendo, eu não sei. Só que tem a lei lá. Eles têm que botar 24 horas num site e aí é só o vereador ir lá e contar e conferir. Porque a entrega tem que ser a contento. Era isso que eu fazia, era isso que o Marcelinho Pedreiro fazia, era isso que o Liés fazia. E qual foi a maior dificuldade enfrentada enquanto presidente da Câmara Municipal? A maior dificuldade é a aprovação de leis. E, geralmente, você precisa da decisão de maioria absoluta. E eu tive dificuldade para conseguir, exemplo, contrato para fiscalizar transporte escolar. Eu pedi um contrato para eu observar e os vereadores votavam contra. A gente deve fiscalizar, a população estava sofrendo. Eu vou exemplificar pelo contrato de Kombi, que inclusive eu vou falar na rede social minha. Daqui a pouco vai subir um vídeo. O empresário ganha R$ 4,9 por quilômetro rodado. E paga o sublocatário, que é o dono de Kombi, R$ 2,69. Então, de R$500 mil que ele recebe, ele fica com R$200 mil somente para tirar a nota. O dono de Kombi, que vai para uma estrada vicinal horrível, sem manutenção, quebra seu carro, ele recebe quase que a metade para prestar o serviço e o empresário recebe a outra metade só para tirar a nota. Então, eu pedi esse contrato para investigar, para mostrar a fraude e a Câmara, muitas das vezes, os outros vereadores votavam de forma contrária para eu não ter acesso. Da mesma maneira, votavam contrário para algumas leis que eram importantíssimas para o município. Então, essa decisão colegiada foi algo que me frustrou muito na Câmara Municipal. Você queria fazer seu trabalho, né, e acabava... Muitas das vezes impedido. Sendo impedido. Só que a participação da população era importantíssima. Ela via minha luta, via rede social. A sessão passou a ser transmitida ao vivo, não era. Então, muitas das vezes, com a pressão popular, eles indo para a Câmara, essas coisas que eu apresentei como resultado positivo foi graças à população estar junto, curtindo, compartilhando o vídeo e indo para a sessão pressionar o restante dos vereadores. Porque eu sabia que você dava voz e as suas ações eram para economizar no bolso e investir no próprio governo, né? Exatamente. A gente precisa diminuir o gasto da máquina pública na minha cidade para que permita um aumento de investimento, principalmente na geração de emprego. A gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de obra, a gente precisa de ruas calçadas, a gente precisa de um transporte de qualidade, para que o emprego venha para o município. O empresário só vai para onde ele se sente confiante. Isso é verdade. Então, como ele não vê investimento no nosso município, eles preferem vir, por exemplo, para Araruama. E você sabe que dá para fazer, porque como você estava na parte de esporte,
eu com um orçamento baixo conseguia fazer muitas coisas. Então você sabe que dá para alinhar, ajustar sem ser exorbitante o valor. Exatamente. Hoje a gente está tendo uma facilidade. A gente tem um royalties que a gente nunca sonhou em receber. A gente tem 7 meses no ano, a gente já recebeu 84 milhões de royalties. Eu, quando entrei para ser vereador, recebia 1 milhão por mês de royalties. Hoje a gente está recebendo 19 milhões por mês. Caramba. Era para a gente estar vivendo uma cidade dos sonhos, com emprego, gerando renda. E o que a gente vê é uma prefeitura rica e uma população pobre. Vou te dar um dado. Mais de 2.000 famílias hoje estão recebendo Bolsa Família na minha cidade. Não estou falando 2.000 pessoas, 2.000 famílias. Uma cidade que tem 22 mil habitantes, a gente tem 1/3 da população vivendo somente com benefício. Isso dói no meu coração. Então, quando eu faço a fiscalização, é justamente para que o dinheiro não vá para o bolso do político, o dinheiro vire investimento para que a gente tenha emprego e a população saia da pobreza. A gente vai gerar a economia da cidade e não vai depender só de royalties, né? Vocês vão conseguir, assim, por algum momento, acabar ali, andar com as próprias pernas. Perfeito, vai acabar. O petróleo não é para sempre, esse protagonismo não é para sempre, as coisas tendem a ser elétricas. A gente, enquanto Brasil, tem que pegar o petróleo, que a gente tem muito, explorar de forma rápida, fazer se tornar riqueza e investir em cérebro. A gente precisa de uma educação de qualidade, a gente precisa de pessoas pensantes e a gente precisa de um governo fazendo os investimentos para que essas oportunidades cheguem para a população. Esse é o meu sonho. Minha cidade hoje vive o melhor momento. É por isso que eu tenho muita vontade de ser prefeito. Mas eu tenho vontade de ser prefeito agora, porque daqui a pouco, quando a gente voltar para uma arrecadação que só permita pagar os funcionários efetivos, não vai ter ninguém, por mais que com boa intenção, que consiga fazer a cidade andar para frente. Agora, vamos falar sobre o polo logístico industrial. Vi que você cobrou recentemente da prefeitura, né, em relação a isso. E por que você acha que não tem acontecido? Então, o polo logístico industrial é a chance que tem para o nosso município gerar emprego além da prefeitura. Na verdade, Silva Jardim tem 2 potenciais. O primeiro é o turismo, precisa de obras de infraestrutura nos lugares que a gente tem belíssimas maravilhas. Tem Lagoa, tem Aldeia Velha, tem Bananeiras. E ali leva o desenvolvimento, se a gente melhorar o estado, urbanizar, se a gente calçar, se a gente ir lá na Lagoa fazer deck, isso vai trazer o turista, vai trazer hotel, vai trazer restaurante, vai trazer um emprego. E o outro ponto é que todo político promete que é o polo industrial e ninguém nunca sequer comprou o terreno. Então eu venho cobrando, desde que eu sou vereador, a gente precisa adquirir o terreno para essa zona especial. O que seria a zona especial para a população? É a gente ter um terreno às margens da BR, comprado pela prefeitura, pavimentado, com transporte urbano passando nos horários de entrada e saída para que as empresas se instalem sem custo nenhum. A gente tem que diminuir a carga tributária, entregar ali o terreno com um local completamente acessível para que as empresas venham para o município, se instalem, gerando emprego, igual o Rio Bonito fez. Araruama também, acho que tem sonho de fazer, mas Araruama já tem uma iniciativa privada muito mais forte, igual a gente viu acontecer na região quase que por completo. Silva Jardim está num local privilegiado, as empresas querem vir para cá. A gente está a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, que é a capital, um ativo consumidor exorbitante. A gente está a 100 quilômetros de Macaé, que é o polo offshore. Está no centro ali do... Exatamente, a gente está muito próximo do Porto do Açu e está entre a região serrana e a região dos lagos. Então, o que falta? O que falta é comprar o terreno, é tirar a promessa do papel, é pavimentar, é botar infraestrutura, o ônibus entrando e o ônibus saindo. O emprego vai chegar, a população vai ter autonomia. O Bolsa Família, que hoje sustenta uma família inteira com menos de R$1.000, essa família ela vai ter a dignidade de ter um emprego, um cartão de alimentação e um plano de saúde para os seus filhos. É porque, às vezes, a população ouve, né, falar sobre isso, só que não tem noção, às vezes, da importância de quem é um polo industrial. E não sabe também como executar, porque tem políticos que cobram o tempo todo ou que prometem o tempo todo e não sabe como fazer. Primeiro passo é separar. Hoje chegou a 19 milhões de royalties para a nossa cidade. Uma parcela do royalties compra o terreno e pavimenta esse terreno. O que a gente está falando é possível, a gente tem dinheiro hoje para isso. Só que só é prometido.
Então, tem prefeito, por exemplo, eu botei na minha rede social, que foi a prefeita Mayra, falou que ia dar início na eleição ao polo industrial. O terreno sequer está comprado. Como é que vai fazer? Não vai fazer. Eu vi recentemente, né, que alguns políticos da sociedade foram condenados, né? Mas por qual motivo? Abuso de poder político e econômico. E teve algum de mandato? Teve 3 vereadores de mandato que foram condenados também. É uma decisão de segunda instância que já causa inexigibilidade. Você falou que 3 foram, então tem mais gente nisso. De mandato foram 3, ao todo foram 19 condenados. Caramba. A política de Silvio Jardim vai ter uma renovação. As pessoas de bem que estão assistindo a gente têm que participar da política. A gente precisa que pessoas de bem entrem para ser vereador, para ser candidato a prefeito, para que participem do processo eleitoral, porque senão a gente vai ser governado sempre pelos ruins. Sim. Essa condenação abre espaço político. Inclusive, quando a pessoa tem mandato, ela tem uma facilidade de montar grupo e por isso ganha as outras eleições. Então, fica as palavras aqui para a população. Participem mais da política, vai ter espaço e fica o convite para as pessoas de bem nos ajudar a transformar o município, se envolver, isso aí. Porque, assim, a gente falou sobre trabalho, agora tem um outro assunto que a população sente, que é a saúde, né? Eu vi que geraram muitas reclamações por parte da população. Agora eu quero ver na sua visão, quais são os principais problemas enfrentados pelo município nessa área? A saúde, a gente tem um problema crônico. Desde o governo Mayra, só para a população ter noção, a gente, em 7 anos, tivemos 10 secretários de saúde. A gente teve diversos secretários afastados por fiscalização minha. Então, a secretaria gasta muito e entrega pouco resultado. Só para exemplificar, a gente está gastando 100 milhões por ano. A gente não tem exame nenhum de imagem, a gente não faz ressonância, a gente não faz tomografia, ultrassom a gente faz às vezes, a gente não faz colonoscopia, a gente não faz endoscopia, a gente está vivendo uma saúde arcaica e as pessoas estão morrendo com a ausência desses exames. Ou às vezes está tendo que sair da cidade para conseguir... Muitas das vezes procura um político para que o político ajude. O político dá o que é direito e depois cobra o voto. Eu acho uma covardia. Tem pessoas esperando aí 1 ano para fazer uma ressonância magnética. A gente precisa mudar isso. Vocês não têm nenhum polo lá? A gente não tem nenhum polo. Na UPA a gente não tem esses exames, a gente não tem tomógrafo. As pessoas, quando estavam com Covid em Silvio Jardim, no máximo que conseguia fazer era um raio-x. Então, a gente tem que mudar esse cenário. A gente precisa de uma clínica de imagem no município, a gente precisa acelerar esses exames de imagem, a gente precisa fazer com que as pessoas consigam fazer seu tratamento de forma mais rápida. A pessoa vai para o posto, é atendida pelo médico, tem o médico passa o exame demora meses. E aí vem narrativas que estão zerando fila, mas quem está dependendo da saúde de Silvio Jardim sabe. Precisou de um exame, tem que recorrer a um político para, se der sorte, conseguir fora do município. Como se muda isso? A gente tem que cuidar do dinheiro. Os dinheiros vão para os contratos superfaturados. Exemplificando, eu, enquanto era vereador, a empresa JE, para fazer manutenção de equipamentos hospitalares. Cama, no contrato anterior, a manutenção era R$300. No contrato da JE, que eu denunciei, e depois de alguns meses foi cancelado pelo Ministério Público, a mesma manutenção mudou para R$12 mil. De uma cama? Exato. Aparelho de autoclave, aparelho de estetoscópio, uma manutenção de... Vou te falar de equipamentos laboratoriais, que era 250, mudou para 2.000. A gente está falando de um sobrepreço de 10, de 100 vezes. Esse contrato foi cancelado, eu estou usando como exemplo. A gente teve também aluguel de carro. Um aluguel de carro que o secretário botava pessoas do seu vínculo, do seu círculo familiar, para alugar o carro. Esse aluguel saía uma SPIN por R$22 mil por mês, pagava um dinheirão de contrato e o paciente continuava sem ter um carro para visitar seu familiar ou para fazer um tratamento fora da cidade. Então, esses contratos sugam o dinheiro da saúde e aí a gente não oferece os tratamentos devidos. Isso que a gente tem que consertar. A gente tem que ter uma equipe técnica na saúde, porque a gente tem lá funcionários belíssimos, e botar essas pessoas na linha de frente. Para conseguir desenvolver, né? Exatamente. Fazer girar. E não negociar os contratos.
Vou dar um exemplo agora que a gente passa na atenção básica. A gente tem um carro na atenção básica para atender o 10º maior município de extensão territorial, que é Silva Jardim. Então, você pensa, tem um posto de saúde lá em Gaviões, 40 quilômetros de estrada de chão. Um carro só para você levar insumo, para você levar um enfermeiro, para você deslocar a equipe, fica completamente inviável. Então, assim, equipe a gente tem, o que falta é estrutura, o que falta é cuidar do dinheiro para que o dinheiro vire exames e as pessoas não sofram mais. Para encerrar, eu não podia deixar de fazer uma pergunta. Me fala sobre o seu apoio com Eduardo Paes. Então, eu queria até fazer uma meia-culpa. A gente votou em Wilson Witzel e votou também no Cláudio Castro porque utilizaram o nome de Bolsonaro. O escândalo de corrupção que envolveu os 2 ex-governadores é culpa de Bolsonaro? Não. Cláudio Castro, então, somente no CEPERJ, a gente teve ali 18 mil pessoas que receberam na boca do caixa, cerca de 80 mil saques, totalizando 226 milhões desviados somente nesse escândalo. Eu não quero que esse grupo político continue. Além disso, com o Eduardo Paes, eu me aproximei, minha vice foi do PSD e eu levei as demandas do nosso município. Mostrei que a gente precisa pavimentar a nossa RJ, que liga a Cachoeira de Macacu ao centro da cidade, é conectar a região serrana, a região dos lagos, é fazer com que o produtor consiga escoar sua produção. A gente precisa também pavimentar 2 estradas que ele se comprometeu para avançar o turismo, a Estrada da Lagoa e a Estrada de Aldeia Velha. Então, essa proximidade com a vice que foi do partido dele fez com que eu fizesse esse pedido e sentisse confiança nele, que como governador vai olhar para Silva Jardim. Você falou sobre Aldeia Velha ali. Quando chove, meu Deus do céu. O turista tem dificuldade de sair ou de entrar. A estrada alaga, por mais que a Aldeia Velha tenha se desenvolvido sozinha. Hoje a gente tem belíssimas pousadas. O mesmo potencial tem para Lagoa de Turnaíba, que inclusive dá água aqui para Araruama, que inclusive para a região dos lagos toda. A gente precisa de uma orla, a gente precisa pavimentar, a gente precisa do governo do estado. E com o Eduardo Paes, com esse diálogo próximo que eu tenho com ele, eu acredito que a gente consiga fazer. E ele viu pessoalmente como é que estão as estradas, né? Eu vi um vídeo dele muito interessante. Eu gostei que ele viu, ele se comprometeu, ele gravou um vídeo, ele entendeu as necessidades, falou do mico-leão, falou das estradas, deu sua palavra e eu vou cobrar. Eu sou de cobrar, eu sou de fiscalização. Isso é verdade. Então pode ter certeza que o Eduardo vai ter uma pedra no sapato dele, mas eu acredito no potencial dele, acredito que ele vai fazer com que a cidade nossa consiga se desenvolver. Muito obrigada por esse bate-papo, por ter aceito o convite para estar com a gente aqui. Eu espero te ver mais vezes aqui no JM Podcast. Eu que agradeço, um beijo para a população de Araruama e principalmente para a de Silva Jardim. Tchau, tchau. Obrigada.